Perestroika, o novo podcast de política internacional, piscando também o olho à atualidade neste mundo tão diverso e complexo como é o nosso. Hoje, no primeiro episódio, temos 3 convidados muito especiais a quem dou as boas-vindas. O Dr. Rui Gomes da Silva, o Dr. João Soares e o Dr. Nogueira de Brito. Rui Gomes da Silva, histórico militante do PSD, deputado da Assembleia da República entre 1987 a 2009, Ministro dos Assuntos Parlamentares e Ministro adjunto do Primeiro-Ministro do 16º Governo Constitucional. Foi membro e mais tarde Presidente da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar da NATO e Vice-Presidente do Sport Lisboa e Benfica durante 7 anos e meio e também foi candidato a Presidente do Sport Lisboa e Benfica, aliás numa excelente lista, mas eu sou suspeito nessa matéria. O Dr. João Soares, ex-Presidente da Câmara de Lisboa, ex-Ministro da Cultura, deputado na Assembleia da República, deputado no Parlamento Europeu, Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Organização de Segurança e Cooperação Europeia, da Europa, isto referente à parte internacional. Depois também o Dr. Nogueira de Brito, histórico militante do CDS, foi Subsecretário de Estado do Trabalho e da Previdência entre 1969 e 1972, Secretário de Estado de Urbanismo e Habitação entre 1972 e 1974. Foi deputado do CDS de 1983 a 1995, comentador do famoso programa Flashback e foi agraciado com a Gran Cruz Ordem de Mérito em 95 pelo então Presidente da República, Mário Soares. Temos aqui então um histórico do Partido Socialista, João Soares, um histórico do Partido Social Democrata, Rui Gomes da Silva e um histórico do CDS, Nogueira de Brito. O Dr. Nogueira de Brito é que eu faço a primeira pergunta. O que é que une estes 3 cavalheiros, estes 3 amigos que me dão a honra de estarem aqui? O facto de, a 23 de setembro de 1989, terem tido um acidente na Jamba, quando... 26. A 26, exatamente. 23 é quando começa o Congresso, 26 é quando termina. Era para começar. Só começou a 26, era para começar a 23. Exatamente. Muito bem. E que era o Congresso Extraordinário da UNITA, que se chamava na altura Jamba, Terras Livres de Angola, como se dizia então. E a primeira pergunta que eu fazia para o Dr. Nogueira de Brito é qual era a perspectiva de então que tinha em relação à UNITA e ao mundo bipolar que então se vivia, entre a rivalidade, as tensões que existiam entre os Estados Unidos e a União Soviética, e no que é que jogava as relações internacionais portuguesas, a diplomacia portuguesa, em relação à Angola em 1989. Sim. Muito boa tarde a todos. Conto aqui 2 amigos e realmente um conhecido, mas que não é de fresca data, foi atravessar a porta. Mas o que realmente me une, ou é suscetível de ver reunidos 3 pessoas com um enquadramento político diferente, não é verdade, antagónico uns para os outros, é a circunstância de todos eles terem feito um voto de fé democrática. São todos democráticos. Quer dizer, mesmo aqueles que tiveram um desvio não democrático na sua biografia, têm, depois disso, vivem nesta perspectiva. Não é? E, portanto, essa perspectiva, do ponto de vista das relações internacionais, é muito importante para ela que haja um grupo, e este grupo que é um grupo que realmente replique a sua participação na política, não é? E, portanto, eu também tenho muita honra em estar aqui sentado com todos eles simbolizam pedaços importantes da nossa história política e social e, portanto, esta oportunidade que me é dada de afirmação do meu ideal democrático, agradeço muito. Muito obrigado. É de facto uma honra para nós na Perestroika, neste vídeo podcast, no podcast, podermos receber tão distintas personalidades e com a defesa da democracia como ideal. A pergunta que eu fazia ao Dr. Nogueira de Brito, no sentido de, em 1989, a perspectiva histórica das relações internacionais portuguesas em relação à Angola era uma situação complexa, dada que o governo era do MPLA, como aliás ainda hoje se mantém, mas a UNITA tinha uma grande influência internacional.
E o que é que o Sr. Doutor considerava que na altura iria, o que é que se perspectivava, já que estávamos perto do fim da Guerra Fria? Não, perspectivava-se o fim, o termo dessa Guerra Fria, não é? Para as personagens que estão aqui hoje nesta mesa. Quer dizer, eu não, pessoalmente, por exemplo, não acreditava muito no futuro da UNITA. Não é? Entendia que a UNITA tinha, do ponto de vista democrático, perspectivas muito radicais e que realmente nem sempre eram favoráveis à colonização portuguesa. Não é? Eu já falo da colonização do ex-post. Sim. E, portanto, o irmos à Janda participar no seu congresso, não é? No congresso, o segundo, ou o primeiro ou o segundo? Segundo congresso extraordinário. Segundo congresso extraordinário. Segundo congresso. O participarmos neste segundo congresso foi a oportunidade que tivemos de ver afirmada por políticos portugueses a democracia de Angola. E, portanto, realmente, isso era importante no tempo que se passava, porque a influência do MPLA era muito grande, havia um monopólio da representação política, não é? Por parte do MPLA, e a nossa ida, a participação no Congresso, era um testemunho de que realmente as relações internacionais da UNITA não viam apenas com um binóculo de uma cor, não é? Mas que, de facto, recebiam no seu seio e para, digamos, festejar o seu congresso, personagens de 3 políticas diferentes em Portugal. Realmente é isto que eu tenho a dizer, não é? O que diz muito de facto da influência que na altura a UNITA tinha também no plano internacional. Obrigado, Sr. Doutor. Eu perguntava ao Dr. Gomes da Silva se a perspectiva de, na altura, 26 de setembro, quando se dá o acidente, a verdade é que na política também e nas relações internacionais é necessário ter-se uma grande coragem. E eu estava a verificar ao longo da pesquisa para o nosso episódio que algumas das entrevistas que o João Soares, que o Nogueira de Brito e que o Rui Gomes da Silva deram na altura, sobretudo para a televisão, para a RTP, e está nos arquivos da RTP, a verdade é que se ganha uma nova perspectiva de vida após um acidente daquela magnitude e da dificuldade existente. Então, eu recordo-me que a própria perspectiva da relativização das coisas aparece nessa fase. Eu perguntava ao Dr. Gomes da Silva se encarar a vida certamente e as próprias relações internacionais e a política de outra forma após o acidente. Muito obrigado também pelo convite. Subscrevo aqui aquilo que disse o Dr. Nogueira de Brito e para mim, como diria o Dr. João Soares, nós renascemos um bocadinho na altura, no desastre da Janda, não temos acontecido o que nos aconteceu, e depois nos dias que passamos em Pretória, internados os 3, no governo do hospital, o Dr. Nogueira de Brito, numa situação mais grave que a minha, o Dr. João Soares, como é conhecido, muito mais grave do que nós, a nossa, e eu sendo nesse aspecto aquele que só tinha queimaduras e que só tinha... Mas ainda assim, é verdade que há ali um momento de reencontro com a vida, não é? Portanto, esse é um momento em que cada um vive com a sua fé, quando se a tiver, cada um vive com as suas convicções, com a sua maneira de encarar aquele lado, não é? Como é que havendo um desastre de avião e se percebendo que vai acabar naquele momento, depois se consegue sobreviver. Mas essa é uma experiência coletiva de nós 3, mas que a vivemos de facto, em termos exclusivos, em termos pessoais, cada um tem a sua vivência desse momento e cada um repercute na sua vida as experiências, os ensinamentos que teve dela e perspectiva a sua vida em função daquilo que aprendeu naquele momento. Outra perspectiva é aquilo que dizia o Dr. Nogueira de Brito e bem, que era o que é que saiu dali. Eu estava aqui a pensar, agora estava-me a lembrar que em determinado momento houve ali umas teses que diziam que o feudalismo não acabava com a queda de Constantinopla, mas com a chegada de Vasco da Gama à Índia. E que, no fundo, o Vasco da Gama à Índia é que abriu determinado. Daqui a muitos anos haveria de haver alguém dizendo que a história, não sei se é a idade contemporânea, se outra idade qualquer,
daquelas que nós estudamos na história, não terminou com o Muro de Berlim, não sei se vai terminar com a chegada do homem à Lua, se vai terminar com a queda do Muro de Berlim, se cai com outra coisa qualquer, com a Segunda Guerra Mundial até, mas há ali um momento em que nós os três tivemos e que fez parte dessa história, que foi o dia 26 de setembro. Quando nós caímos do avião, o mundo era outro. Quando nós saímos do hospital, o mundo era completamente quase outro. Porque, de facto, nós caímos a 26 de setembro em que a UNITA discutia a possibilidade de ter um congresso, de fazer um processo de paz com Angola. Com todos os erros que ele teve, depois podemos discutir certamente naquele caso, e certamente teremos muitos momentos para discutir essa hipótese. Aquilo que acontece é que a UNITA ia ali discutir um processo de paz que teoricamente representaria a introdução da democracia numa África que até ali não a tinha conhecido. Mas quando saímos do hospital, até muito por influência da nossa queda e depois do pai, de uma das pessoas que ali estava presente, que por acaso, não por acaso, mas neste caso por acaso, era o Presidente da República de Portugal, um político reconhecido em termos europeus, com um passado e uma tradição de luta contra o regime português, não subscrevendo as palavras que disse o Dr. Nogueira de Brito, porque, como é evidente, o Dr. Nogueira de Brito, quando é subsecretário de Estado, ainda não está nessa fase da opção política. Aliás, estávamos na fase da primavera da mudança dessa tal ditadura para outra situação. Mas o Dr. Mário Soares, quando chega e quando é a conversa com as autoridades sul-africanas, e quando se fala da libertação de Mandela, a libertação de Mandela é também por aí, e é a primeira vez que quer falar em termos internacionais, é também por aí uma possibilidade. Eu lembro na altura que se falava em termos de política, que era a possibilidade, eu penso que o Presidente da República estava na Hungria, no visita oficial, o Primeiro-Ministro de Portugal estava em Moçambique, depois de conta daquilo, e portanto se falava na altura se eles viriam ou não. O Primeiro-Ministro não foi, mas o Presidente da República, que tinha o filho lá também, foi à África do Sul e teve conversações e daí decorreu. Podia-me dizer, mais tarde ou mais cedo isso aconteceria, é verdade, mas de alguma maneira é como uma equipa, parando para o futebol, uma equipa está a atacar muito, quem marca o gol é quem fica na história, não é os que fazem muitos centros, não é? E portanto, a verdade é que foi aquele momento, e quando nós saímos do hospital, Nelson Mandela estava a caminho da liberdade. Eu lembro de em 91 ter voltado lá, em julho de 91, portanto, menos de 2 anos depois, ter voltado lá e tive 3 vezes com Nelson Mandela, como deputado convidado pelo governo sul-africano. Depois disso foi todo o processo. E depois disso foi o que foi. Nós, quando saímos lá, a 11 de setembro, a 11 de novembro, não é? Ao 9 de novembro, acontece o que acontece com o Muro de Berlim e, portanto, tudo aquilo é encadeado e, de facto, quase, nós ainda saímos antes, eu não estou a dizer de Brito, mas o João, quando sai, e quando sai da África do Sul, já o mundo não é o mesmo. E portanto, essa é que é a momento. E, de facto, aquela é a grande mudança. E nós estivemos ali, pronto, por alguma razão, e a nossa sorte também é que, tendo estado lá, podemos ainda estar aqui 32 anos depois a contar e a ter experiências e a ter vivências e a tentar explicar o que é que vai ser o futuro daqui a 100 anos depois de ter estado nisso. E foi, de facto, uma experiência fantástica, até sobretudo porque correu muito bem, recuperaram todos e este é um momento também especial também por isso, porque ao longo dos anos, a nível político, a história da Jamba ficou quase mitificada. Não sei se o doutor pediu a palavra para alguma referência. Não pedi, mas realmente aproveito a oportunidade para dizer que, de facto, digamos, não é um ato menor. É um ato que se insere na história de Angola, na história de Portugal. Quer dizer, há perspectivam-se as coisas de uma forma nova, como diz o Dr. Gomes da Silva. Realmente, e é essa forma nova, é uma forma que admite um fenómeno democrático, realmente. E isso, nós, como que fomos passar naquela altura, um atestado de boa saúde democrática e esse foi o primeiro passo que demos, eu digo que presenciámos história. Quer dizer, a nossa ida lá, as condições mais em que estivemos, tudo isso, os adiamentos do Congresso, todos esses epifenómenos, não é? São epifenómenos que correspondiam a um certificado de origem democrática das pessoas que lá estavam, com várias proveniências, não é? A luta, de facto, pela democracia. Eu perguntava agora ao Dr. João Soares se a perspectiva do acidente da Jamba e depois até as fortes calúnias que por vezes foram feitas, quer a João Soares, quer até a Rui Gomes da Silva, penso que a Nogueira de Brito, de uma forma mais suavizada,
mas eu sei que os dois, quer João Soares, quer Rui Gomes da Silva, levaram acusações de forma injusta, e fica aqui claro a minha responsabilidade disso, que sempre tive muita repugnância, repugno qualquer calúnia em relação a essa matéria e bato-me contra ela, e é uma coisa que durante muito tempo me tocava bastante, agora procuro relativizar, embora considere sempre injusto isso. Pergunto ao João Soares se o impacto da questão do vosso acidente, quer, e sobretudo a presença lá no Congresso Extraordinário, no segundo Congresso Extraordinário da UNITA, se marca de facto uma forma de Portugal encarar as relações com Angola, não da forma que tinha existido antes do 25 de Abril, de forma colonial, mas sim de uma perspectiva de país irmão, de país lusófono, e que perspectivas é que se podiam abrir do ponto de vista das relações entre Portugal e Angola, de Estado a Estado, mas de forma positiva e de forma ao desenvolvimento da democracia angolana, porque Angola na altura não tinha uma democracia, e a verdade é que até hoje é questionável, pelo menos nos padrões que nós entendemos de democracia, porque o MPLA só agora é que vai ter o seu congresso interno, só agora é que vai ter vários candidatos, vai ser a primeira vez, enquanto a UNITA já tem um processo há bastante mais tempo de eleições livres do ponto de vista interno, e nessa matéria já tem dado alguns exemplos positivos. Eu perguntava nesse sentido qual é que era a perspectiva que se vivia então em 89. Antes de mais, quero agradecer o convite para esta estreia do podcast Perestroika. Obrigado. Penso que a todos uma grande satisfação. Muito e obrigado. depois, sinto-me particularmente feliz por estar aqui com pessoas, porque eu tenho uma imensa simpatia pessoal e também política em termos de percurso, apesar dos nossos percursos serem diferentes. Obviamente que há também aqui uma grande simpatia em termos da postura que cada um de nós assume e da coerência que temos sabido pôr ao serviço das nossas convicções desde há tantos anos que nos conhecemos. E de facto nós tivemos, como disseram, quer o Dr. Nogueira de Brito, quer o Dr. Rui Gomes da Silva, tivemos a felicidade de lá estar, embora num contexto que começou por ser particularmente infeliz, de lá estar num momento particularmente importante. Eu lembro-me, por exemplo, e referindo-me ao que o Rui Gomes da Silva disse há pouco, que a primeira e talvez as únicas imagens de televisão que eu vi na fase prolongada, mais prolongada que eles, que estive no Hospital da África do Sul, aquela televisão do apartheid não era propriamente muito aliciante do ponto de vista da visão do telespectador, foram as imagens da queda do Muro de Berlim. E eu fiquei imediatamente excitado com a importância que aquilo tinha, porque não tinha visto mais nada. E abriram-me o televisor para eu ver isso na altura, e lembro-me que evidentemente senti logo a importância que aquilo tinha. E tivemos essa felicidade de lá estar também em termos de Angola. De facto, aquilo foi um momento em que houve ali uma viragem, e acho que demos um contributo, por modesto que tenha sido, demos os três um contributo. E o facto de lá estarmos os três também deu outra solidez a esse contributo. Se lá estivesse só alguém do CDS, ou alguém do PSD, ou alguém do PS, e todos mais ou menos desalinhados, porque quer o Rui Gomes da Silva, quer eu no PS, estávamos um pouco em sintonia com aquilo que era o sentimento geral em relação ao conflito angolano. No CDS é que havia mais afinidade com as posições que tinham sido assumidas pela UNITA. A posição que eu estive nessa altura, e que estive sempre e continuo, é a de afirmar os valores democráticos, como aliás aqui foi dito antes. Quer dizer, o que é preciso é garantir que haja um pluralismo político em Angola. É verdade que a situação melhorou de uma ditadura de partido único para um regime de aparente pluralismo político, muito inspirado por aquilo que resultou da perestroika, não a do podcast, mas a perestroika. Eu agora conheço bem aquele universo dos países ex-soviéticos, todos eles é suposto terem feito aberturas políticas, mas a esmagadora maioria deles não fizeram. E continua a ser um modelo do poder autocrático, para não dizer totalitário, porque não é completamente totalitário, o modelo autocrático do MPLA em Angola. Porque há uma coisa que é importante. O nosso coordenador e o nosso simpático anfitrião falou, eles estão há 40 e tal anos no poder. E nunca aceitaram discutir o poder, porque a verdade é esta, isso tem que ser dito, nunca fizeram eleições verdadeiramente livres e justas. E nós temos experiência do que é fazer eleições livres e justas e ter eleições que não são livres e justas, como eram as eleições antes do 25 de abril de 74. Portanto, nós somos um povo com uma particular experiência que ainda dura ao nível de várias gerações ativas. Isso ajudou muito, por exemplo, quando tive responsabilidades no quadro da OSCE, e quando andei por aqueles países da antiga União Soviética e da antiga Jugoslávia, em missões de observação eleitoral, a perceber
a diferença entre uma fraude e uma coisa mais séria, não é? Pode haver dificuldades. E eu acho que nós demos aí um contributo também muito interessante. E aquilo que se passou na África do Sul, que o Dr. Nogueira Brito e o Rui Gomes da Silva referiram, também foi particularmente interessante, porque nós tivemos o privilégio, depois penso que todos tivemos o privilégio de o conhecer pessoalmente, de estar lá na fase da afirmação do de Klerk, que é normalmente esquecido face ao Mandela. O Mandela é um protagonista africano de primeiríssima importância ao longo de vários séculos. Pode medir-se com as grandes figuras da África ao longo da história da humanidade, desde que ela é feita. Mas o de Klerk também deu um contributo muito importante. E quem conheceu a África do Sul antes, e que era o Dr. Nogueira de Brito, que era eu, tínhamos lá estado antes, numa viagem para celebrar a passagem histórica do Cabo das Tormentas a Cabo da Boa Esperança, pelo Bartolomeu Dias. Foram, salvo erro, os 400 anos ou os 500 anos da passagem do Bartolomeu Dias, quando ele dobrou o Cabo da Boa Esperança. O cabo que se chamava das Tormentas e passou a chamar-se da Boa Esperança, graças a ele. Nós percebemos o que era aquele regime do apartheid. Eu nunca lá tinha estado, a não ser de passagem para Angola, e portanto coisas muito pontuais. E nessa altura percebeu-se bem como é que era aquele sistema, etc. Ainda o Mandela estava preso. O de Klerk é o homem que consegue uma coisa prodigiosa. E é injusto subestimá-lo. Ele, aliás, recebeu do Comitê Nobel o Prémio Nobel da Paz em paralelo com o Mandela. E passaram por Lisboa. Eu, nessa altura, vi-os a ambos. Foi a única vez que vi o Mandela, pessoalmente, quando eles passaram o caminho da Noruega. Passaram ambos por Lisboa. E o de Klerk até eu encontrei primeira casa num restaurante da Baixa. Mas o de Klerk consegue esta coisa prodigiosa, que foi ganhar eleições limpas entre os brancos, porque as eleições entre os brancos eram limpas. E havia partidos de oposição e havia alternância política de poder. Ele conseguiu ganhar eleições para ter um mandato para acabar com o apartheid, que é uma coisa absolutamente prodigiosa. E depois, claro, também só conseguiu acabar com o apartheid com a felicidade com que se conseguiu ao longo dos primeiros anos. Agora as coisas têm estado a descarrilar um bocado, mas porque havia um homem como o Mandela, que tinha a autoridade do Mandela, não é? Agora, nós tivemos a felicidade de estarmos lá, nessa altura, e portanto... A pergunta que fazia com um apontamento breve, em relação às excelentes intervenções que os três convidados já fizeram, seria do ponto de vista será que o presidente de Klerk é um dos mais injustiçados políticos da história, tal como o Gorbachev? Não sei. O Gorbachev é um fenómeno diferente. Eu comandei bastante por aqueles países, quando já não havia União Soviética, no quadro das responsabilidades da ONU. Percebi uma coisa que é curiosíssima, é que o Gorbachev continua a ser das figuras mais, agora um pouco mais esquecido, das figuras mais populares no Ocidente e no resto do mundo, mas é muito impopular dentro da antiga União Soviética. Por razões que têm a ver com os particulares. Por exemplo, na Rússia o sentimento é de outra natureza, mas, por exemplo, na Ucrânia foi dos países que eu mais visitei, daqueles que fizeram parte da antiga União Soviética, porque era parte da União Soviética. O Gorbachev é acusado, e penso que é justo título nesse caso, não é uma acusação injusta, na Rússia haverá acusações injustas quanto a ele, de não ter dado informação em hora útil sobre o acidente nuclear da central de Chernobyl, que é um dos maiores acidentes nucleares do mundo, e eles mantiveram o protocolo habitual nos países da antiga União Soviética quanto à celebração do 1º de Maio e do 9 de Maio, que é a data que eles consideram o fim da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, com desfiles obrigatórios para a população, quando o acidente nuclear tinha sido a 26 de abril desse ano. E, portanto, eles não lhes perdoam isso. Depois perceberam das rádios ocidentais, que tinham interferências, não conseguiam ser ouvidas, que lhes estava a ser escondida uma coisa desta importância. Sim. E aí foi... Faz favor. E realmente eu empreguei a expressão certidão, certificado de democraticidade. Realmente há qualquer coisa que partilham estes dois personagens, não é? Que é realmente o momento da entrada da democracia. Realmente
realmente o significado enorme que teve a presença dele e as suas palavras e a sua atitude que nos foram contadas em termos de ficção, de um filme que teve muito êxito, não é? São importantes neste sentido. No sentido, bem, nós realmente vocês guerreamos, mas na realidade o que nós fizemos também foi entrar na democracia ao mesmo tempo. É simultânea a nossa entrada com o que se passou no resto dos países ocidentais. Não é? Exatamente. Nós vamos fazer uma pausa de 30 segundos para lermos uma mensagem que é dita em cada programa e depois retomaremos a nossa emissão, o nosso programa. Muito obrigado. Bem-vindos novamente. A pergunta que eu faria agora ao Dr. Nogueira de Brito prende-se com a questão da sensação que havia e da sensação que teve ao longo depois, isto passa-se em 89, durante os anos 90 há uma abertura dos países de leste, como o Dr. João Soares e o Dr. Rui Gomes da Silva tinham referido. Os países de leste começam-se a converter à democracia que nós entendemos de tipo ocidental, mas nem tudo foram rosas, se me permitem a expressão, e houve alguns processos mais complicados. O que é que entende que a perspectiva que o Sr. Doutor tinha, por exemplo, há 30 anos, em 1991, onde tudo parecia-se perspectivado de forma altamente positiva, com o que se passou nas décadas seguintes, até aos nossos dias a esse nível? Exatamente. Sim, isto é importante referir isso porque haverá tendência neste tipo de comemorações de esquecer o presente. E o presente realmente não é tão risonho como o passado próximo. Realmente, aliás, as dificuldades estão a surgir todos os dias. A questão não é uma questão arrumada, é uma questão levantada, sem dúvida nenhuma. E por isso eu disse que realmente o que nos une e o que une estes personagens que acabam de ser citados e referidos é o facto de serem todos contemporâneos uns dos outros nesta ideia da passagem à democracia. Mas, realmente, é preciso não esquecer que essa passagem não é que haja má fé, não é? Mas há um peso muito grande, não é? De certos valores, como, por exemplo, o nacionalismo, que é muito exacerbado, não é? Esta ideia que têm os três países citados e todos os outros, não é? É esta de que o valor subnacional não se coaduna. O nacionalismo pode ser também porta de entrada para uma nova ditadura? Uma nova ditadura? Uma nova ditadura. Isso é, de facto, um dos assuntos preocupantes das relações internacionais e do mundo contemporâneo. Eu perguntava ao Dr. Rui Gomes da Silva, falou na questão da África do Sul, se entende que, embora uma personalidade como Nelson Mandela, o Presidente Mandela, que foi fundamental na transição para a democracia e é uma das grandes personalidades políticas dos últimos 100 anos, o próprio Presidente Klerk deu um contributo super positivo, como referiu o Dr. João Soares, para a transição democrática na África do Sul, se entende como democrata, que sei que são os três bastante defensores, guardiões da democracia em Portugal, se entendem que, de certa maneira, a África do Sul tem algum radicalismo e, tal como o Dr. João Soares disse, por vezes a própria democracia pode descarrilar, até porque são casos onde é muito difícil conter certos radicalismos que existem, até por vezes sinal contrário que possam existir, ou até nas próprias minorias que na altura perderam os privilégios na transição para a democracia. Vamos lá tentar responder em pouco tempo aquilo que me pergunta. O Nelson Mandela, uma vez em Pretória, na cidade, em Joanesburgo, e 2 vezes na cidade do Cabo, e mais tarde, quando ele veio a Portugal no visita oficial, já como Presidente da República, eu estive no almoço, representante do PSD, no jantar, na ajuda, no jantar oferecido pelo Sr. Presidente da República. E, portanto, tive essa situação. E depois, mais tarde, em 95,
tive o privilégio de acompanhar o Sr. Presidente da República, o Dr. Mário Soares, na visita oficial à África do Sul, quase despedida de mandato, visitando muitas das coisas e já conhecendo a África do Sul já pós todos esses episódios, já com Nelson Mandela já verdadeiramente incorporado no poder sul-africano. Mas eu diria, antes disso, nessa viagem em 91, estive com Buthelezi, estive em Ulundi, passei por vários sítios e falei com todos os políticos sul-africanos e, de facto, há aqui duas realidades. Uma realidade é Nelson Mandela, depois a outra realidade sul-africana. E, independentemente disso, independentemente da função, da posição do Presidente de Klerk, eu acho que temos que separar as coisas. O mundo, a história vai reconhecer Nelson Mandela como uma grande figura, uma figura até da sua autoridade moral e todas aquelas frases que nós de vez em quando citamos e que nós de vez em quando conhecemos sobre o que é a sua perspectiva e depois também transformada quase em ícone e em mito depois daquele filme sobre o Campeonato do Mundo de Rugby da África do Sul, da sua posição em relação àquilo que ele defendia e até da contraposição em relação àquilo que defendiam as pessoas de cor na altura da África do Sul. E, portanto, essa é a parte que vamos recordar de Mandela. E a história é muito injusta, geralmente, com quem tem as iniciativas, não é? Martim Muniz terá-se atravessado na porta para Dom Afonso Henriques entrar. Quem ficou na porta, quem ficou na história foi Dom Afonso Henriques e não foi o Martim Muniz. O Martim Muniz lá vai a louça, diria o outro. Mas o Martim Muniz fica com uma porta e com um largo em Lisboa e o Dom Afonso Henriques é que é o pai da nacionalidade portuguesa. Mas isso é assim a vida, todos nós tivemos perspectivas e todos nós, se calhar, o Dr. Nogueira de Brito, o Dr. João Soares, tivemos um momento em que participamos, estivemos presentes e depois a história é feita por outras realidades e as realidades de quem a escreve. Há um bocado falava um bocadinho, Nelson Mandela vai ser uma figura, essa figura da história universal, mas uma história muito africana, como diria o Dr. João Soares. Eu acho que em relação àquilo que nós vivemos, falamos de uma pessoa, mas eu acho que há 3 pessoas que fazem parte dessa mudança e que nós não podemos esquecer. Uma é Gorbachev, que é quem tem, se calhar por razões de dificuldades internas, mas é quem está na altura, quem faz a abertura ao Ocidente e quem faz a abertura e quem permite a queda do muro de Berlim. Mas há 2 personalidades, umas diabolizadas pela esquerda e outra ignorada possivelmente pela esquerda. Eu sei que estamos aqui 2 pessoas mais de direita e uma pessoa mais de esquerda, embora a vida vá evoluindo, e eu hoje já não penso da mesma maneira como pensava aqui há uns tempos, não temos uma social-democrata, que tem a ver com isto. Para além de Gorbachev, há 2 outras pessoas que tiveram a ver com essa mudança, João Paulo II e o Presidente Ronald Reagan. E foram essas pessoas, uma porque apesar de ganhar as eleições contra a inteligência internacional, teve a capacidade de preparar, buscando aquelas velhas máximas de todos os teóricos da guerra, não é? Aquela se queres a paz, prepara-te para a guerra, etc, tudo aquilo que nós temos. Depois indo buscar naquela teoria dos think tankings de Nova Iorque e de Washington e das teorias das relações internacionais entre idealistas e realistas, etc, teve a percepção do que era a projeção do poder americano naquele momento. Ganhando a um presidente fraco, muito preocupado com os direitos humanos, mas a fraquejar em todas as situações, não é? E depois, a seguir, o João Paulo II, que, independentemente de ter muito a ver com o Ocidente e ser uma visão, ou seja, uma ótica ocidental e uma ótica judaico-cristã, mas da ótica da Igreja Católica Apostólica Romana, é quem também, vindo num país da Cortina de Ferro, vindo da Polónia, faz a abertura a essa mesma situação. E, portanto, Mandela tem a ver com a realidade sul-africana. E eu digo uma coisa, aliás, digo assim, mas percebeste o apartheid no dia-a-dia? Não percebi, se quer dizer. Estive lá nessa vez, antes de entrarmos e depois não o percebi nessa perspectiva, ou seja, nunca tive, embora tenha tido no hospital uma situação em que percebi o que era o apartheid. Era eu ter pedido, eu estava todo queimado, ter pedido um copo de água e ter vindo, estava uma empregada e ter-me dado um copo de água. E a seguir veio uma enfermeira branca e disse: o senhor nunca mais faz isto, esta senhora está proibida, eu estou aqui para ajudar, esta senhora está aqui para limpar o chão, não está aqui para dar copos de água. Portanto, uma exteriorização talvez a única e o hospital só tinha doentes brancos, verdura do hospital. Sim, só tinha doentes brancos e pessoal branco. E pessoal branco, exatamente, e o pessoal, portanto, o pessoal branco. Os doentes eram todos brancos. E os doentes eram todos brancos. Independentemente da classe social que se tem. Sim, Gente pobre, mas era só. Sim, mas nessa perspectiva, sim. Portanto, agora,
Mandela fica nessa história e será sempre um mito desta história do fim do século XX. Mas quem faz essa revolução é Gorbachev, que a permite, é João Paulo II com a sua autoridade moral e toda uma vida que prova essa mesma autoridade, e Ronald Reagan, que prepara o mundo para essa mudança. E se calhar daqui a muitos anos vamos ouvir fazer a justiça, mas acho que é por aí que temos que ir. É curioso referir-se a uma série de personalidades e pegando as palavras do Dr. Nogueira de Brito e também do Dr. Rui Gomes da Silva, em relação às perspectivas que existiam em 1989, a verdade é que quando o Presidente de Klerk recebe o Presidente Mário Soares em 89, quando houve um acidente, o Presidente de Klerk quis consultar o Presidente de então da República Portuguesa, Mário Soares, e pergunta-lhe sobre situações para o início de uma certa liberalização, até se chegar depois mais tarde, demoraria mais 5 anos ao fim, em pleno do regime antidemocrático, que era o apartheid, o regime terrível do apartheid. E o Dr. Soares responde que nunca poderia ser uma liberalização muito suave, pegando nas palavras da altura que o Dr. Nogueira de Brito falou no início, porque em Portugal essa experiência, quando ocorreu com o professor Marcelo Caetano, não tinha corrido bem e, portanto, uma ditadura nunca poderia... E até depois com o Presidente Spínola, que andou também uma coisa que foi completamente ultrapassada pela história. O 28 de setembro é um bocadinho a exteriorização dessa tentativa de quem quer ir devagar e depois havia uma revolução prestes a acontecer. Eu perguntava ao Dr. João Soares se os sucessos que existiram então nas democracias, na Constituição das Democracias de Leste e depois no fim do apartheid, em que eu sei que havia situações muito, muito complexas, mesmo até ao final. Recordo uma visita que foi feita com o Alcides Sacala, em que o João Soares também estava, Alcides Sacala, figura prominente da UNITA, e que referem várias vezes a questão do apartheid e como o regime era terrível e como a opressão era terrível. Eu pergunto o que se sonhava nos anos 90 e que as perspectivas positivas que aparecem sobretudo com 89 e pegando nas palavras do Dr. Rui Gomes da Silva, com a perestroika, a original, e com as tentativas de reestruturação e de reconstrução que Gorbachev pretendia na União Soviética, se isso depois há uma certa desilusão, hoje, 30 anos depois, em alguns aspectos. Ou seja, se nos países de leste não há uma democracia em pleno em vários aspectos e na África do Sul. Bem, vamos lá ver. A questão é complexa, porque obriga a contemplar um universo que é um universo muito vasto. Só o universo da antiga União Soviética. Eu estou a falar dos países que se constituíram enquanto países independentes, tendo saído do território da antiga União Soviética. Temos situações completamente dispares. Temos 3 países, que são os 3 pequenos Estados bálticos, que estão hoje integrados na União Europeia e que são democracias com alternância política, com eleições livres, etc., e com confronto político. Depois temos um modelo, digamos que está simbolizado, se quiserem, no Presidente Putin. Gosto ou não, aqui não é um modelo. Aqui não é um modelo de autocracia com muitas limitações ao funcionamento das regras democráticas. E onde as eleições, eu estive lá já várias vezes em processos eleitorais, estão longe de ser livres e justas. Vamos lá ver. Não são fiscalizadas. Embora não fiscalizadas, atenção, mas depois a fiscalização muitas vezes, e ele tem de facto talentos que são conhecidos, até que resultam da sua biografia. Foi um dos grandes responsáveis do KGB, nomeadamente na antiga República Dita Democrática Alemã, que era a Alemanha de Leste, e noutras. Portanto, tem um treino pessoal que aliás se percebe que é de um alto profissional. Mas eu lembro-me quando estava na OSCE, e aquilo contempla no fundo quase todo o hemisfério norte, falávamos dos países a leste de Viena e dos países a oeste de Viena. A oeste de Viena é aquilo que nós conhecemos com as famílias políticas tradicionais, embora os Estados Unidos e o Canadá fujam um pouco a esse modelo, mas não andam muito longe. A leste de Viena são os amigos do Putin, os que seguem o modelo do Putin e os que, apesar de tudo, vão tentando. Aqueles que, por exemplo, dos que eu vi praticamente tudo, exceto o Turkmenistan, exceto o Uzbequistão,
que aliás é curiosamente o mais turístico. Que é o único sítio onde eu estive. Eles vão como turista. Não, quando visitei ainda a União Soviética em 91, com o Manel Alegre, com o Manuel Cardias, com o Pedro Roseiro, Samarcanda e Tashkent. Fui ainda na União Soviética. Em 91 ainda fui a Leningrado, a Moscóvia e a Tashkent. Nestes países todos, aqueles onde curiosamente houve mais aproximações democráticas foram aqueles onde houve mais conflitos, que são a Ucrânia e a Geórgia. Quer na Ucrânia, quer na Geórgia, embora com dificuldades imensas que se mantêm, já houve alternância política resultante de processos eleitorais e não de conflitos armados. Em todos os outros, e o paradigma costuma ser a Bielorrússia, que também conheço bastante bem, nunca houve nada que se aproximasse de alternâncias políticas. Já houve convulsões, já houve tentativas revolucionárias, e já houve revoluções bem-sucedidas, mas não há processos democráticos. E a verdade é esta, quer dizer, o modelo da África do Sul é um modelo muito simples que ainda hoje se mantém como válido para apurar. É um homem, um voto. Aquilo que os africanos queriam na África do Sul era o direito a escolher o poder em função do homem e um voto, que era o que não havia no tempo do apartheid. Curiosamente, nós fomos tratados, sobretudo eu, que fui quem tive mais tempo no hospital, num hospital que tinha o nome do fundador do apartheid, mudou de nome, evidentemente, Hendrik Verwoerd. Eu, o único minuto que tive com o Mandela na minha vida, tive a oportunidade de lhe dizer, numa recepção, quando ele passou o declaro para onde eu estive, já não me lembro onde, e não foi na Câmara de Lisboa na altura, mas eu disse, olha, eu tenho uma grande dívida com a África do Sul e, curiosamente, devo-a ao fundador do apartheid. Ele ficou assim a sorrir, com ar. Eu disse, porque fui tratado num hospital que se chamava Hendrik Verwoerd, e ele riu-se imenso e tal. E era, de facto, agora, as coisas têm estado a evoluir, vamos ver. Há cada vez menos interesse pelas questões de natureza internacional. Isso parece-me um dado em relação ao momento em que nós vivemos o acidente de avião e as coisas mudaram muito, porque havia aí um confronto. Eu estou de acordo com o que disse o Rui da Silva, ao contrário do que ele pareceu dizer ele, eu acho que o Papa João Paulo II teve um papel absolutamente decisivo, talvez um bocadinho menos o Reagan, mas também teve um papel histórico, indiscutível. Não contesto isso, não tenho. O reforço da força da NATO e do Ocidente foi decisivo também para que aquilo se desagregasse do outro lado. Aquilo era um castelo de cartas, como se viu. Poucos foram capazes de prever isso, houve um ou dois que previram isso. Toda a gente achava que aquilo ia durar provavelmente mais um século, e aquilo desagregou-se como um castelo de cartas. Isso também se deve ao Gorbachev, indiscutivelmente. Agora, o Papa teve ali um papel decisivo. Eu esse também o conheci pessoalmente. Muito bem. Deixa-me só dizer uma coisa. Em 1986 eu vou pela primeira vez à Alemanha, vou pela primeira vez a Berlim. Ainda havia Berlim. Ainda havia o Muro de Berlim. E tenho uma fotografia extraordinária, que é tirada do Reichstag, em que se vê a terra do No Man's Land e depois vê-se os guardas da República também. E quando nós falávamos, eu isto acho que posso confessar, e naquelas conversas com os alemães, eles diziam isto, a gente está a fazer tudo para que haja reunificações. Estão loucos, não? Isto é uma coisa que nunca vai acontecer. Não, mas aí também estamos a 5 anos de acontecer, não é? Quando o presidente, quando o o chanceler, o Kohl, aceitou aquilo tudo, o Ocidente, eu penso que o Ocidente achou que ele estava louco, que iria prejudicar a União Europeia, iria dar cabo disto tudo, etc. E de um momento para o outro tivemos um êxito. Eu lembro-me que em 92 fiz já uma volta pela ex-RDA, pelos novos países, e uma pessoa percebia que era uma diferença abissal. Quando chegar a Dresden, chegar a, sei lá, a Weimar, por exemplo, ou uma coisa qualquer, era uma coisa perdida no mundo, como se houvesse dois mundos em poucos quilómetros de separação. O Kohl, já agora uma coisa sobre isto, o Kohl e o Mitterrand tiveram um papel decisivo na reunificação, mas há um homem que foi o precursor daquilo tudo, que é o Willy Brandt. O Willy Brandt fez uma política de abertura a leste com uma autoridade fantástica, porque ainda por cima era um homem de esquerda, mas nunca tinha sido comunista.
nacionalista, pelo contrário, até tinha tido, não é? E que ajudou-nos a agregar aquilo tudo. Curiosamente, eu li há poucos anos, há 2 ou 3 anos, um livro que nunca tinha lido, de um homem que dirigiu os serviços exteriores da dita República Democrática Alemã, que era um homem que era considerado, até pelos soviéticos e pelos ocidentais, o melhor espião do leste da Europa, que era um tipo chamado Marcos Wolf. Não tinha rosto. Acho que ele terá vindo, mas uma vez, mas não, o livro dele não foi lançado em português, eu tenho em francês, e ele era o homem sem rosto. O título do livro é O Homem Sem Rosto, porque os ocidentais só tiveram a imagem dele muitos anos depois já de ele estar em funções, e ele começa o livro com uma espécie de autocrítica, sendo assim: eu tenho imensa pena do sucesso que tive no meu trabalho como chefe da espionagem externa, porque, entre outras coisas, deitei abaixo o melhor chanceler que a Alemanha teve desde há muitos séculos, que era o Willy Brandt, porque ele meteu uma toupeira. A grande especialidade dele era entender tipos que vinham da Alemanha de Leste e que eram construídas identidades falsas como ocidentais, e este tipo chegou a ser chefe de gabinete do Willy Brandt. E o Willy Brandt teve que se demitir por causa disso. A pergunta que eu fazia a Nogueira de Brito, e é referente em relação, e depois farei aos outros 2 convidados, refere-se a isto. O Dr. Nogueira de Brito é recebido depois do acidente da Jamba pelo professor Freitas do Amaral, também era um europeísta. Eu estava a ver imagens nos arquivos da RTP e é recebido no aeroporto pelo professor Freitas do Amaral. E a pergunta que eu faço, e depois também farei ao Dr. Rui Gomes da Silva e ao Dr. João Soares, refere-se a isto. Na altura havia um grande sentimento europeísta que os partidos ditos democráticos, ou que nós consideramos que se aproximam da concepção que temos de democracia, apostavam muito na Europa, e naquele momento era uma coisa já muito consensual. Em 89. O que eu pergunto é, em relação a 32 anos depois, não há um sentimento, eu estou à vontade de falar nisto porque eu sou europeísta e federalista até, mas hoje em dia somos poucos federalistas, digo com pena, mas eu pergunto isto: se não se tem perdido o sentimento europeísta, não tem havido uma certa desilusão, às vezes justa, outras vezes injusta, e o senhor falava no início da sua primeira intervenção que tem havido o crescimento dos nacionalismos. Isso, como é que se contraria isso? Se é que há forma disso? Ou vamos passar, de facto, à época de todos os egoísmos e de uma certa decadência da Europa e da União Europeia? Eu acho que tem toda a razão. Quer dizer, por isso é que, a princípio, disse que não é a intervenção das mentes europeístas tem vindo a decair, não é? E neste momento está no seu pior momento, não é? Ora bem, é preciso analisar com cuidado o que representam as novas democracias, chamamos-lhe assim, não é? As novas democracias destes países. Porque, por exemplo, há um valor, e agora na Polónia isso é claro e patente, o valor nacional é um valor muito presente nestes países e que realmente ganha perspectiva, não é? Nós não sabemos o que vai passar-se na Polónia, realmente, não sabemos. Não é? Sendo certo que a Polónia há certas, digamos, certas evoluções que a Polónia não aceita. A Polónia não aceita, por exemplo, tudo o que seja decisões com repercussão executiva na economia. Acha que está em risco, ou que a Europa, se tivesse lideranças à altura, poderiam colocar não quer dizer um ultimato, mas poderiam ter uma conversa com outro tipo de pressão, outro tipo de diálogo com a Polónia ou com a Hungria ou outros países que não aceitam uma certa pressão mais forte da União Europeia, ou um sentimento, é a melhor expressão, mais europeísta, e que esses países deviam ser colocados ou aceitam as regras do jogo europeu e do jogo democrático da União Europeia, ou saem da União Europeia, ou entende que esses países vão continuar na União Europeia, mas ao mesmo tempo fazendo uma espécie de jogo duplo e talvez até minando a autoridade da Europa. Se a Europa aceitar isso, ou se pelo contrário ela não vai aceitar isso, endurece a sua política em relação designadamente
aos casos em que são postos na praça pública valores democráticos universais, meu caro amigo, qual vai ser a reação? Há quem que defenda a seleção posição mais similar a isto, meu caro amigo. Que seja, e a União Europeia acaba de estar em risco com este tipo de situações. Claro, este tipo de situações foram feitas afirmações que realmente eram perfeitamente inaceitáveis aqui há uns anos, não é? Sim. Afirmações em relação à Europa. Quer dizer, onde é que estes tipos estão preparados? Até onde para ir? Gomes da Silva, que perspectivas é que nós podemos ter para um futuro da Europa mais positivo e da União Europeia? Que condições é que existem para a Europa voltar a ter uma voz mais forte perante estes sentimentos antidemocráticos que existem na própria União Europeia? Filipe, muito obrigado. Deixe-me lá aqui fazer uma confissão. Eu que andei nos últimos anos mais a falar de 4-3-3 e 4-4-2 e treinos televisivos e inverter o triângulo e não sei o que mais e opções táticas e bons ou maus jogadores, hoje de manhã estava a pensar nisto e fui à minha biblioteca um bocadinho e fui dizer o que é que tenho que ler aqui um bocadinho, e estava a ler 3 ou 4 livros, que é este Revenge of Geography, do Robert Kaplan, o George Friedman, The Next 100 Years, A Forecast for the 21st Century, e O Mundo é Plano, do Thomas Friedman. E fui um bocadinho, não reler tudo, porque era impossível, mas recordar aquilo que diziam, ver um bocadinho o que eram as novas tendências, e eu quase que diria que em relação a cada um deles, praticamente a Europa não existe. E o que é que existe aqui? Existe aqui uma coisa, talvez, que é aquilo que eu mais sou fiel, e foi aqui que eu fui formado, todos nós temos, que é um bocadinho a geopolítica. E eu lembro-me há muitos anos, estava quase no princípio do meu curso de Defesa Nacional, em 87, que um orador norte-americano vinha e dizia o seguinte, nunca se esqueçam da geopolítica, nunca se esqueçam dos alinhamentos geopolíticos entre as potências continentais e as potências marítimas. E ele dizia-me, no fim disto tudo, disse, não se esqueçam de que daqui a não sei quantos anos a União Soviética, aquilo que ainda era a União Soviética, e já estávamos em 87, vai alinhar pelos Estados Unidos e alinhará sempre contra a Alemanha, contra uma Espanha, contra uma Turquia. Uns anos depois, o Revenge of Geography vem dizer isso mesmo, vem dizer, atenção, os próximos 100 anos, os 5 cenários de guerra que tem, são todos um bocadinho de acordo com isso. E, portanto, estarmos a meter na Europa aquilo que é contraditório é um esforço ciclópico de união política, mas que terá sempre alinhamentos diferentes em relação a diferentes objetivos. E, portanto, eu estou à vontade, eu não sou nem federalista, nem um europeísta extraordinário. Acho que a Europa resolveu um problema. E mais, a Europa é o exemplo democrático mais acabado em Portugal, de em pleno PREC, de em pleno 25 de Abril, havia 2 pessoas, presumo que nem sequer se estavam muito, o Dr. Mário Soares e o Dr. Francisco Sá Carneiro, que foram 2 referências da democracia portuguesa. Eu penso que quando se fizer a história do regime democrático português, eu acho que vai lá estar o Dr. Mário Soares, vai lá estar o Dr. Francisco Carneiro, o Dr. Francisco Sá Carneiro, possivelmente dará o professor Cavaco Silva, mas eu lembro-me de que 30 anos depois do 25 de Abril, já levamos com 40 e tal, 30 anos depois, houve uma sondagem. O professor Cavaco Silva não estava na história e a opinião foi que quase 70% das personagem mais relevante do Dr. Mário Soares, esmagadora maioria, como é evidente. A segunda pessoa mais influente do 25 de Abril do Dr. Francisco Sá Carneiro, que foi 10 vezes primeiro-ministro, que teve 6 anos a viver em regime democrático, mas de facto era um dos fundadores da democracia. E essa Europa, esta consciência europeia, tem a ver com a união e com o projeto político dos 2 maiores partidos na altura do PSD, do Francisco Sá Carneiro, do PS, do Dr. Mário Soares. E a partir daí, depois também com o Dr. Freitas do Amaral, até penso que nessa perspectiva muito federalista, eu não conheço o Dr. Mário Soares, posições sobre isto, não conheço o Dr. Francisco Sá Carneiro, era porventura, com toda a certeza, contra o federalismo, mas não conheço, porque na altura não era uma questão que se pusesse, mas sei que o Dr. Mário Soares lembro perfeitamente até de uma intervenção política dele como deputado já a dizer que era federalista. Mas
esse é um projeto como o português. Porquê é que ele hoje estará esquecido? Eu acho que ele está esquecido porque não é uma coisa que a gente viva, nem precisa muito. Ou seja, o que é que nós temos? Habituamos a viver da Europa. Há quem diga que Portugal foi essencialmente um projeto de viver à conta de outros, não é? Porque, de facto, quando descobrimos o Canal Português, descobrimos que tínhamos que viver à conta do Sul e viemos caminhar até ao Alentejo para arranjar o trigo para levar. Depois descobrimos que tínhamos que viver à conta do Norte de África. Depois descobrimos que tínhamos que viver à conta da África subsaariana. Depois descobrimos que tínhamos que viver à conta da Índia. Quando a Índia acaba, descobrimos que tínhamos que viver à conta do Brasil. Quando o Brasil acaba, descobrimos que tínhamos que viver à conta da África, ainda voltamos à África e depois à conta da Europa. Portanto, nesse aspecto, os políticos portugueses tentaram sempre um modelo, que é o modelo assim, quem é que nos vai pagar isto? Está a ver? Com alguma graça, não é elogiar a mim mesmo, mas com alguma graça a quem deu isto, mas de facto é um bocadinho isto. E portanto, neste momento estamos descansados. Temos aí vários fundos comunitários, os fundos comunitários, se virem, é sempre a última oportunidade. Agora o Presidente Marcelo disse, atenção que esta coisa é a última oportunidade, mas eu já ouço a última oportunidade, desde os primeiros fundos comunitários, depois os segundos, depois o quadro não sei quantos, o 2020, etc. Agora é a bazuca que é a última oportunidade, mas a volta, se não for isto, lá de encontrar alguém que não sabe pagar aqui isto, também quando acabar de pagar isto, se acabar, vamos todos pagar. Mas e você diz-me assim, para acabar, então e a Europa? Para responder-lhe ao Dr. Nogueira de Brito, tinha que ser um projeto mais ambicioso. Eu reconheço uma coisa, quer que me diga contra aquilo que, sendo incoerente, eu acho que quem é europeísta tem que ser federalista. Porque é impossível ter uma Europa a mandar em determinadas coisas e depois não ter políticas integradas. Políticas integradas financeiras, políticas integradas fiscais. E depois é uma coisa que não dá a volta com a perdigota, como se diz em bom português. Ou seja, temos umas coisas a mandar para umas coisas, quando nós nos convém é a Europa que manda, quando as outras é a Europa que a Europa não manda nada. Portanto, nessa perspectiva. Agora, ainda temos umas partes, mas a gente, quando entrou na Europa em 86, a Europa era uma união aduaneira, não é? Não, sim, é 12, mas era uma união aduaneira, praticamente. O que a Europa já evoluiu. E se calhar é assim, daqui a uns tempos, eu lembro uma coisa, é assim, quando se pergunta a um americano o que é que ele é, ele não diz que é americano, ele diz que sou do Dakota, sou do Texas, sou disto, aquilo. Portanto, vamos também relativizar. E os Estados Unidos têm ali 200 anos de história, uma grande massa de união, não é? Que os fez sentir, que faz sentir como um país. Vamos nós também pensar que isto ainda está no princípio, é uma coisa muito nova, não é? E portanto, vamos lá com calma. Agora, se daqui a 100 anos isto vai ser um federalismo, volto e acabo como comecei. A geografia que vai determinar isto tudo, a geopolítica que vai determinar isto tudo. E portanto, o que é que vai acontecer? Sempre países de potências ou são marítimas, como nós somos potência marítima, ou tivemos sempre do lado da potência marítima, tivemos sempre ao lado da Inglaterra, tivemos sempre ao lado dos Estados Unidos, e não perceber isso é não perceber que a história tem regras. Obrigado, Dr. Lopes da Silva. A União Europeia ainda é nova, o nosso podcast também é novo, e eu pergunto ao Dr. João Soares qual é a perspectiva para encerrar o nosso primeiro episódio do nosso podcast, qual é a perspectiva que a União Europeia pode ter de futuro, dadas estas contradições? Eu acho, infelizmente, que nos últimos anos, e estamos a falar ao nível dos decénios, a União Europeia tem estado aquém daquilo que foi, e para mim ainda continua a ser, o mais importante projeto internacional do último século. A criação da União Europeia, que sai da ruína em que os sistemas totalitários deixaram a Europa depois da Segunda Grande Guerra Mundial. É bom não esquecer isso, quer dizer, o projeto europeu nasce da derrota dos totalitários, de uma parte dos totalitários, porque a União Soviética fez parte dos vencedores e não eram democráticos. Sai das ruínas em que a Alemanha deixou a Europa e uma parte do mundo. E é aí que nasce o projeto europeu, com contributos muito importantes do Monnet e do próprio Churchill. Agora, a Europa, infelizmente, tem estado quase sempre aquém, e está aquém também do ponto de vista institucional, porque não soube, foi alargando. Eu estive no Parlamento Europeu durante um ano, e depois renunciei para vir para Lisboa, por causa da minha paixão pelo trabalho autárquico em Lisboa. E nessa altura passámos dos 13 para os 15 e já se punha um problema de funcionamento institucional.
e falava-se da reforma necessária para poder tomar decisões. Já era complicadíssimo tomar decisões, quer no quadro do Parlamento, quer no quadro do Conselho, quer no quadro da Comissão. Era uma coisa já absolutamente infernal, porque era a 15, mas era preciso falar com os francófonos, com os anglófonos, com os alemães, com o Norte, com o Sul, com as famílias políticas de esquerda, que eram os socialistas, e ainda havia uns grupos mais à esquerda que os socialistas, e com os liberais e com os conservadores, onde estava o PP, onde esteve depois o PSD, etc. Era uma coisa, de facto, muito difícil, e ainda por cima, fomos sempre empurrando com a barriga e fomos alargando. Para mim, o pico mais baixo foi, como disse o Dr. Nogueira de Brito, não é aquele que estamos a viver agora. Apesar de tudo, houve aqui um sobressalto que melhorou, foi a crise financeira de 2008-2009. E a forma como a Alemanha, que era o país dominante, tratou a Grécia e o resto da Europa, entre os quais nós nos incluímos. Mas eu faço a justiça à Sra. Merkel de reconhecer que ela percebeu os erros que cometeu e que desta vez, com a crise do Covid e com a crise sanitária mundial, o comportamento foi completamente diferente. A Europa agora deu sinais de estar no bom caminho, na minha modesta opinião. Agora, claro, deixámos sair o Reino Unido, uma coisa absolutamente lastimável. Não usaria uma semântica tão pesada, mas é lamentável, é lamentável. Dadas as relações que nós temos com o Reino Unido, realmente isso foi muito duro para os membros da Europa. Claro. Quer dizer, o que eu queria dizer há bocado é que realmente era preciso ponderar com muito cuidado e com muito realismo, a situação atual. Porque nós realmente não aguentávamos perder as vantagens da Europa, mas ao mesmo tempo queremos preservar nós e principalmente outros além de nós. É que realmente há esse equívoco fantástico que os indivíduos, os europeus, realmente consideram a Europa de uma forma salvífica, não é? Mas isso é para alguns só, e portanto o que é preciso é realmente haver ponderação e cuidado no tratamento destes países, dos novos países, e da reação dos velhos países, que realmente não é, isto não foi um braços abertos, não foi. Claro. Nós fomos recebidos, quer dizer, nós Não realmente estávamos habituados. Não foi nem é, eu vou dizer uma coisa, nós nunca tivemos à altura, não tivemos, por exemplo, uma política externa, nunca, estamos a falar num programa de política externa. A Europa não contou nada no desagregar da antiga Jugoslávia, Exatamente. que se fez num quadro de conflito e de guerra civil e de guerra entre aqueles países. E a Europa teve sempre essas lideranças. A questão da Turquia. A Turquia está numa deriva autocrática e já semi-totalitária com o Erdogan. Eu assisti àquilo, porque na OSCE fui lá variedíssimas vezes, ainda conheci o Erdogan como primeiro-ministro, e aquela deriva completa no tratamento das mulheres, dos lenços, das burcas, daquelas coisas todas. O tipo está a ser profundamente infiel ao legado do Atatürk, que é um legado revolucionário, que era a laicidade da sociedade era assegurada pela Força Armada. Exatamente. Eles estão bem. Mas aquilo também resulta da forma como os turcos, na fase em que tiveram uma fase mais democrática, foram maltratados pela Europa, que não porque os alemães e os franceses tinham rivalidade com eles, e eles são um país produtor. Quando se faz estas asneiras, quando se reconheceu, por exemplo, o Kosovo, reconhecemos o Kosovo, a maior parte dos países da Europa, Portugal, infelizmente, também acabou por reconhecer. Reconhecemos o Kosovo, depois admiramos que a União Soviética, ou a Rússia, agora já não a União Soviética, reconheça a Ossétia do Sul e a todo o tipo de nacionalismos depois. As asneiras pagam-se. As primaveras árabes também foram promovidas em larga medida pela Europa, e nomeadamente pelo Sarkozy, pelo homem da Inglaterra na altura, que era o Blair, e antes do Blair, e depois do Blair, e pelo Berlusconi, que se meteram naquelas aventuras na Líbia, etc. Eu não tinha a menor simpatia pelo homem que acabou num canto de esgoto, como é que ele se chamava, o Gaddafi. Mas a verdade é que o Gaddafi veio aos melhores palácios da Europa Ocidental a montar a vida dele. E era recebido pelas famílias. Exatamente. E depois morreu. E ainda por cima, se é assim, aquilo melhorou para melhor.
Mas para pior já bastava o que estava. Agora, o que veio foi muito pior. E nem na Síria. Eu nem consegui perceber qual é a posição no meio daquilo tudo e o que é que se defende. Agora, mas há um problema de lideranças, falta de lideranças. Há um problema de liderança e há um problema também percebemos o nosso estatuto. Eu devo dizer, para terminar, há muitos anos fui pela primeira vez ao Japão, já lá fui mais vezes, e pela primeira vez vi um mapa, também pode acontecer nos Estados Unidos, que não era um mapa mundo, um grande mapa mundo, uma parede, já não me lembro quando, que não era eurocêntrico. Nós estamos habituados, eu estava habituado a olhar para o mapa mundo com a Europa no centro. E quando a gente vê o mapa mundo em que não é a Europa que está no centro, é que a gente percebe, epá, afinal somos uma coisinha que está para ali. Somos um par de diversões para a malta vir aqui. Sabe qual é a nossa sorte? Isso eu não acho. O Rui disse isto com muita graça, mas eu acho que é verdade que nós temos sido penduras de muita coisa, do Jornal do Brasil, do Horário, mas somos um povo fantástico. Fomos o único que mudou a capital. Fomos o único do Império. O único Império que mudou a capital. Não foi por 15 dias para a colónia mais importante. Se calhar o grande erro foi termos voltado a transferir a capital. Essa era pelo menos um norte do lado, era outra. Eu só queria dizer aqui agora uma coisa, realmente salientarmos muito os papéis individuais desempenhados por certos atores. Estamos mesmo a terminar, com pena mínima. Certos atores, e não esquecemos o Dr. Mário Soares. Eu digo isto e vou explicar porquê. Eu realmente discordo completamente do pensamento do Dr. Mário Soares em relação à política, tudo, etc. Portanto, mas tive a felicidade de aproveitar certos momentos de passagem na Jamba. O Soares fez um desvio, estava num país desses de leste, Hungria, se não me engano, e fez um desvio para ir ver o filho, que estava realmente numa má situação, e de facto, qual ia em cela guardado, passeava no meu quarto. Eu gostava de passear no meu quarto e refletia. E porque realmente não foi fácil, os primeiros tempos nossos não foram fáceis na Europa, mesmo na Europa, com todas as vantagens que nos deu, principalmente realmente de financiamento europeu, realmente não houve o entusiasmo realmente que muitos de nós suspeitávamos que ia haver, não é? E isso nos dava grande contentamento. Tanto que a democracia era sinónimo de realmente de Estados ocidentais, não é? Pois. E até que ponto, então, a Europa, só com novas lideranças, é que poderá ter viabilidade? Estamos a saber. Eu, por exemplo, acho que houve uma melhoria substancial, vamos ver o que é que passa na Alemanha, quer dizer, não podemos esquecer a importância de cada um dos países. A senhora Merkel foi uma grande líder europeia. Houve uma fase em que eu não pensei isto, e reconheço com autocrítica que achei que houve ali uma fase, essa fase da crise financeira, etc. Também um pouco por influência daquele ministro das Finanças que ela tinha, que foi o tipo que... Era um tipo que estava mal com a vida, por razões que merecem a nossa solidariedade, e uma função daquelas é muito difícil. Agora, a senhora Merkel revelou-se, de facto, uma grande líder ao nível do Kohl e ao nível do próprio Willy Brandt. Sim. E, curiosamente, é uma mulher que foi formada na Alemanha do Leste por uma família religiosa e, enfim, agora, de facto... Mas só para acabar, quando se compara, olhem-se para os líderes atuais europeus, e quando se compara para, independentemente do que estamos a Mitterrand, para ser suspeito, Mitterrand ou Thatcher, não é? Quando nos arranjamos com um Kohl ou outra qualquer, um González, para ser até equidistante em termos de Espanha. E quando vimos agora as lideranças percebemos que a Europa precisa. Eu digo uma coisa, eu em determinado momento joguei com o Sarkozy a ser o tal líder que ia voltar outra vez. E nunca me pareceu, no princípio da senhora Merkel, que ela voltaria a ser. E, curiosamente, o Sarkozy está despachado, não é? Há muito, por variedíssimas razões, a senhora Merkel ganhou lugar na história. Mas eu acho que a Europa precisa... Ganhou na história, mas poder na Alemanha. Na Alemanha. É verdade. Então, agora, neste momento,
o Já não é ela, é dela. o estatuto do lugar dela é o futuro. Eu tinha, foi uma conversa fascinante, daria certamente para vários episódios. E eu queria agradecer muito ao Dr. Nogueira de Brito, ao Dr. Gomes da Silva, ao Dr. João Soares, que deram-nos a honra ao podcast Perestroika de poderem estar aqui connosco. E peço-vos que voltem, porque certamente haverá muito para falar. Do mundo bipolar até à atualidade, resta-me fazer os agradecimentos à Raquel Carvalho, que produziu e produz este podcast, ao João Pedro Trindade, que fez a música, à Marta Inácio, que inspirou o logotipo, e muito obrigado a quem nos ouve e vê através das diversas plataformas. Até breve. Muito obrigado.